Essa é uma questão, então, gente, de novo, né, do limite, trabalhando as formas indeterminadas, só que aqui a gente tem uma função e outra função, né, exponencial. Então, aqui a gente tem que lembrar que é o quarto caso de L'Hopital. Então, do quarto caso, nós precisamos de mais cuidado e mais ações para conseguir aplicar a regra de L'Hopital. Lembrando que essa regra só pode ser usada no quociente das funções, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, analisar o limite, né? Então, aqui nós temos seno de x. Seno de x, se o x tende a zero, fica seno de zero. Então, seno de zero é zero, mais 1, né? Então, aqui a gente tem 1, e 1 sobre o zero, tendendo pela direita, resulta infinito. Então, essa é uma determinação do quarto caso, que nós temos 1 na infinito, certo? Chegamos numa indeterminação, o que nós vamos fazer? Tentar resolver, tá? Como a gente tem uma exponencial, o nosso objetivo é fazer com que esse expoente seja deslocado para junto da função, apresentando um produto. Nós só conseguimos realizar isso a partir da definição e das propriedades de logaritmo, certo? Mas como aplicar logaritmo, né, nessa situação? Não dá. Então, nós precisamos primeiro igualar esse limite a uma outra variável, formando uma equação. Então, aqui o primeiro passo é sempre equacionar. Então, equaciona com o objetivo de conseguir aplicar a função logarítmica dos dois lados. Então, limite de x tendendo a zero pela direita. Então, aqui ln de 1 mais seno de x, 1 sobre x, igual ln de y. Então, nós vamos aqui, ó, aplicar ln, né, que é a função logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Por quê? Equacionamos para ter dois lados, para manter a igualdade e para manter o equilíbrio. Podemos jogar uma função, né, de um lado da igualdade e do outro? Sim, continua o equilíbrio e continua valendo a igualdade. No caso, para encontrar o valor do limite, eu vou buscar quem é o y. Então, o y aqui passa a ser o valor do limite, passa a ser, né, a minha busca, tá certo? Então, só vou encontrar o valor do limite quando encontrar o y. Então, vamos continuar. Por que aplicar logaritmo? Para vocês, né, que não se recordam, isso aqui é um expoente. A função logarítmica, ela é o inverso da exponencial. Então, através de uma propriedade dela, quando a gente tem logaritmo de uma função e outra função elevada, a propriedade de logaritmo defende que a gente pode trazer esse expoente à frente multiplicando. E é esse o objetivo. Se não fosse a função logaritmo aplicada aqui, não teria como fazer esse expoente descer para conseguir resolver esse limite. Então, aqui, 1 sobre x multiplicando propriedade da função logarítmica. ln de 1 mais seno de x. Propriedades são operações que já foram provadas, então nós podemos utilizar, tá? Então, aqui, propriedade ln. A função, né? ln, tá? Vou colocando aqui algumas anotações só para vocês irem lembrando o que foi feito em cada passo. 1 vezes essa função é essa função logaritmo de 1 mais seno de x. E aqui x vezes 1. Então, a gente pode fazer essa multiplicação e já apresentar o quociente entre duas funções, devido à potência aqui, o expoente ser fração. Se ele fosse só uma função algébrica, né, sem ser fração, a gente teria que trazer ela para o denominador invertendo, tá bom? Então, aqui nessa questão, já está pronto a inversão, porque é uma fração. Então, 1 vezes ln fica ln, função 1 mais seno de x. E aqui embaixo, x vezes 1, apenas o x.
E essa igualdade aqui, a gente sempre vai trazendo junto até conseguir, né, resolver ela, tá bom? Então, ela vem acompanhando. Agora, nesse ponto, nessa parte aqui, nós já temos a ideia, né, do limite sempre resolvido pela regra de L'Hopital, primeiro caso. Então, conseguimos manipular a função exponencial para um quociente. Agora sim, a regra pode ser aplicada, tá bom? Então, vamos conferir a indeterminação. Aqui, o x tendendo a zero é zero, e aqui é zero. Seno de zero é zero. Aí fica 1, né? 1 mais 0, 1. ln de 1 é 0 também, tá? Então, aqui ficaria indeterminação 0 sobre 0. Na indeterminação, a gente vai, então, derivar em cima e embaixo para aplicar a regrinha de L'Hopital. Então, o limite quando o x tende a 0 pela direita. Como que a gente faz a derivada da função ln de x? ln de x, se aqui fosse só x, seria 1 sobre x, certo? Então, como não é x, eu coloco toda a companhia que tem aqui. 1 mais seno de x. Tudinho, tá? Bom, já feita essa parte. Como aqui não tem o x sozinho, eu preciso ainda fazer a derivada disso aqui. De 1 mais x. Derivada de 1 mais x, mais seno de x, desculpa. Derivada de 1 é 0, e a derivada de seno de x, cosseno de x, tá bom? Então, aqui, para fazer a derivada da função ln de 1 mais seno de x, nós aplicamos a regra da cadeia. E aqui, derivada de x, 1. ln de y, tá bom? Dividido por 1, então não precisa nem colocar, né? Aqui temos 1 vezes o cosseno, e aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo, 1 mais seno vezes 1. Então, essa função vai ser reescrita, cosseno de x, 1 mais seno no denominador, tá? Vamos continuar. Aqui a gente fez foi a aplicação de L'Hopital nesse passo. Então, limite quando o x tende a 0 pela direita, cosseno x, tá vendo? Ficou ele. 1 mais seno de x igual ln de y. Agora, nós vamos resolver essa parte aqui. Tendência do limite é a 0. Cosseno de 0, 1. 1 mais o seno de 0, que é 0, vai ficar 1 aqui também. Então, lembrar que o 0 vem aqui. Então, fica cosseno de 0. Aqui fica seno de 0, que é 0, tá? Por isso, 1 sobre 1. Igual ln de y. Bom, beleza. Agora, nós precisamos isolar esse y. Como é que a gente isola esse y? 1 sobre 1, nós sabemos que é 1. Beleza. Agora, aqui, nós temos que lembrar que a gente tem, né, a base e, não é bom? Então, o que fala a definição de logaritmo? O que ela afirma, né? Que nós temos a igualdade 1 ln de y, com a base e. Lembrar que logaritmo e ln são as mesmas funções, têm as mesmas propriedades, a mesma definição. A diferença é que a ln está escrita na base e o log está escrito na base 10. Qual é a definição? A definição é, para eu chegar nesse y, eu preciso pegar a base e, elevar a 1 e igualar a y, tá? Então, aqui vai ser e na 1 igual a y. Então, aqui nós vamos ter e na 1 igual a y. Então, sempre nessas do quarto caso, tem que lembrar dessa definiçãozinha de logaritmo. Então, sempre ela vai ser e elevado ao valor do limite que você encontrou. No caso, e na 1, e, né? Então, o y é igual a e. Agora, nós podemos finalizar a questão.